descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação. Ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Graças a Deus por mais um dia do Senhor, graças a Deus pelo privilégio que nós temos de poder chegar à presença de Deus, nos achegar à sua palavra, poder sermos instruídos por ela. Graças a Deus por que mesmo em dias tão difíceis como nós temos vivido, Deus tem nos dado a oportunidade ainda de manter, né, essas atividades da igreja em andamento, mesmo nós não estando reunidos na igreja, né? Temos mesmo motivos, muitos motivos para render graças a Deus, mesmo em dias tão difíceis como esses que nós temos vivendo. Pois bem, meus irmãos, vamos dar início então ao nosso estudo dessa manhã, né, a nossa escola dominical. Como é do conhecimento aí de todos, né, daqueles que têm acompanhado os estudos, estamos tratando de um assunto muito importante, né, que diz respeito à igreja, né? Estamos estudando aí o que vem a ser a igreja de Cristo Jesus. Um dos principais objetivos desses estudos é a fim de que possamos ter uma noção mais clara, segundo as Escrituras, do que vem ser a igreja que Cristo instituiu na terra, de modo que então nós podemos distingui-la onde quer que estejamos. Como sabemos, muitas igrejas têm surgido em nossos dias e nada mais apropriado, né, do que sabermos diferenciar entre a verdadeira e a falsa igreja. E na verdade esses estudos têm esse objetivo, né, de modo que possamos categoricamente discernir o que vem a ser uma igreja verdadeira de uma igreja falsa, mesmo nesses dias aí onde muitas igrejas surgem indistintamente, né, de variadas formas. Então vamos dar início aí ao nosso estudo, e para isso gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Iremos ler do versículo 13 até o versículo de número 21. Eu gostaria, antes mesmo de ler, ressaltar que não será um estudo, nós não faremos um estudo expositivo dessa passagem,
mas apenas para critério de temático, né? Porque esse versículo trata do assunto que nós estamos estudando e, de certa forma, ele traz essa ideia, essa doutrina inserida no seu conteúdo, para que nós então possamos dar prosseguimento à nossa lição de hoje. Então abramos aí a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, no versículo de número... Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 21. Diz assim a bendita e santa palavra de Deus. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Um dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, que dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissesse o que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos o que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto, e que no terceiro dia ressuscitasse. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar, meus irmãos, ainda mais desta vez, para que Deus possa abençoar esse estudo e possamos reter com mais clareza. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e bendito que está nos céus, louvado seja o Teu nome por esse momento tão precioso que Tu separaste para nós, para que pudéssemos nos instruir acerca da Tua palavra. E vínhamos Te pedir, ó Deus, nesse momento, que Tu nos ajudes a compreender a lição que será exposta, que possamos ter uma visão mais clara acerca da igreja, e que possamos, ó Deus, de certa forma, nos inteirar acerca dessas verdades tão importantes que nos capacita a nortear as nossas vidas enquanto somos peregrinos na terra. Abençoa a mim também, ó Deus, de modo que eu possa falar de modo claro e de modo claro aos meus irmãos, a fim de que eles possam reter da melhor forma possível. Te peço, ó Deus, que o Senhor glorifique o Teu nome nesse momento e que possamos, por meio da doutrina da igreja, ver o vislumbre do Teu amor e do Teu cuidado para com o Teu povo eleito na face da terra. Te oramos assim, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pois bem, meus irmãos, aqui nós temos uma passagem em que Jesus Cristo está passando a autoridade, né, as chaves da igreja para Pedro, né? Na verdade, nós entendemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, como o grande fundamento, como o grande arquiteto da sua igreja, o grande fundamento da sua igreja, entrega então aos apóstolos a responsabilidade de administrar, de governar, e então assim os apóstolos que foram instruídos, receberam essas instruções, têm agora a autoridade, né, dada por Cristo, a fim de levar a sua igreja adiante. E essa igreja que o Senhor Jesus Cristo fundou e entregou a autoridade dos apóstolos, né, para que eles pudessem governar e administrar, é exatamente a igreja que nós estamos inseridos, a igreja da qual nós fazemos parte, essa igreja de Cristo Jesus, na qual ela se demonstra biblicamente de forma muito específica.
né? Na verdade, a igreja, ela, apesar de nós vermos um grande número de igreja hoje, ela tem as suas características, as suas peculiaridades que a distingue daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso. E como nós temos visto nos nossos últimos estudos, né, podemos já sentir um pouco dessas diferenças. Vimos anteriormente o conceito do que vem a ser igreja, né? Estudamos também acerca da igreja visível e a igreja invisível, que em essência a igreja invisível é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. É a igreja que não tem erro, a igreja que é perfeita, a igreja onde estão contados todos os números dos verdadeiros crentes. Quanto que a igreja visível, que é da qual nós fazemos parte, que é daquela que os nossos olhos conseguem ver, a igreja também é uma peculiaridade da igreja na qual ela se faz presente na terra. No entanto, ela não é perfeita, ela contém falhas, contém erros por serem administradas, regidas por homens, e nelas não está contida todos os crentes. Há pessoas que são crentes e há também descrentes na igreja. E uma coisa que é importante ressaltar dentro desse ponto é que não são dois tipos de igreja. Na verdade, essas características fazem parte da igreja verdadeira de Cristo Jesus. Ela é tanto visível como invisível. Não são dois tipos de igreja, mas a igreja de Cristo, ela tem essas duas peculiaridades. Isso nós vimos aí na lição anterior e nas lições anteriores. E na lição anterior a essa, nós passamos a estudar acerca dos atributos da igreja, né? Nós vimos que esses atributos, que a igreja de Cristo, ela tem os seus atributos, suas características. E essas características fluem nada mais da nossa união com Cristo, da união mística do crente com Cristo. Afinal de contas, a justiça dele, a santidade dele, né, estão dentro dos seus... a santidade dele faz parte aí, é comunicada, na verdade, aos eleitos dele. E uma vez que a igreja ela flui necessariamente da nossa união mística com o Senhor Jesus Cristo, claro, esses atributos, essas características têm que se fazer presente, porque são características próprias do próprio Deus, do próprio Cristo, e de certa forma é desse modo como ela se apresenta, dessa forma como ela é sentida, né? Nós vimos na última lição anterior a essa, dois atributos: o atributo da unidade e o atributo da santidade da igreja, na qual a unidade ela decorre da nossa união com Cristo, como foi dito, e a unidade naquilo que a igreja visível tem em comum. Ou seja, apesar da igreja visível ser aparentemente, não ter aparentemente uma unidade, porque a igreja presbiteriana acredita em uma doutrina, ou outra igreja acredita em outra doutrina, mas apesar dessas dificuldades que é próprio da igreja visível, né, por não ser completamente perfeita, há sim uma plena unidade no que diz respeito àquelas doutrinas que são comuns, que fazem parte da unidade da fé e que a distingue como aquelas doutrinas básicas de Deus como Trindade, de a salvação pela fé somente, essas doutrinas que são elementares, as quais elas comungam e as caracterizam como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então existe essa unidade dentro da igreja do Senhor. E também a santidade, né? A igreja é santa porque os seus membros são santos, a igreja é santa porque ela é santificada com a verdade, e o alvo dela aqui na terra nada mais é do que ser santa, porque Deus é santo. Então a igreja dele é caracterizada por santidade. Esses foram os dois atributos que nós estudamos na aula passada, e a partir de agora iremos estudar os dois últimos que ficaram restando, né? Que seria o atributo da catolicidade da igreja e o atributo da apostolicidade da igreja. A igreja ela é católica e a igreja ela é apostólica.
Nós vimos ainda, meus irmãos, acerca do atributo, que os atributos eles são conferidos primariamente à igreja considerada como invisível e só secundariamente como uma instituição visível, né? Esses atributos eles são coisas assim não palpáveis, que não se pode tocar e ver. No entanto, nós podemos perceber, né, à luz das escrituras, que elas têm essas características, ou seja, a santidade, unidade, é algo que nós constatamos, né, quando nós olhamos para a escritura, do caráter dela, do caráter dela que flui diretamente de Cristo, né? Então, os atributos são são características que dizem respeito primariamente à igreja visível, invisível, e secundariamente à igreja visível. Vamos entrar agora no primeiro atributo, que seria o atributo da catolicidade da igreja, né? Certamente aí você já ouviu falar desse termo católico. É muito comum ouvirmos, principalmente por conta da Igreja Católica Romana, que tomou para si essa designação como igreja, e não agora, mas ainda nesse estudo nós iremos analisar um pouco sobre essa tomada de decisão da Igreja Católica. No entanto, o que é importante ressaltar aqui é o significado do que vem a ser católico, né? E católico ele significa universal. A palavra original, católico, ela quer dizer para todos, né? E para todas as pessoas em todos os tempos e lugares. Esse é o verdadeiro sentido da ideia do termo católico, né? A igreja ela não está condicionada apenas a um local, apenas um grupo de pessoas, ou até mesmo a um grupo de pessoas em um determinado tempo, mas a igreja de Cristo que está espalhada pela terra em todos os lugares e em todos os tempos, né? A ideia é que a igreja de Jesus Cristo não é um corpo paroquial encontrado em uma cidade particular, né? Ou somente entre um povo em uma localidade geográfica. Nada disso. Ela é de todos os tempos, de todos os lugares, e é isso que nós iremos estudar a partir de agora, né? A igreja, a primeira coisa que eu queria que ficasse claro na mente de vocês é que o título católico, ela diz respeito primariamente à igreja universal, tanto a triunfante quanto a militante. Essa é a primeira coisa que eu queria que ficasse claro na mente de vocês. Nós vimos também em lições anteriores que a igreja militante é aquela igreja que se faz presente na terra, ou seja, a igreja visível. Quanto à igreja triunfante, é aquela igreja que já está nos céus, a igreja onde todos os santos estão arrolados, né, já estão glorificados, experimentam do gozo eterno com o Pai na presença de Cristo. Essas são a igreja que triunfa, que gloria, que está plena, né, repleta de gozo e alegria, porque venceu a batalha. E esse título católico diz respeito a essas duas coisas, né, como havia mencionado aqui. E o católico, a palavra original, ele diz respeito a essa grande contingência, essa grande quantidade de pessoas. Vamos ver primeiramente, meus irmãos, que a catolicidade ela diz respeito a lugares, né? Quando digo respeito a lugares, é porque diz respeito à igreja que se acha espalhada pelo mundo inteiro, podendo adorar a Deus em espírito e em verdade. São pessoas que estão aqui em Itaberaba, são pessoas que estão lá em Açu, pessoas que estão lá em Rui Barbosa, em Ipirá, ou seja, a igreja de Cristo está espalhada por todos esses lugares, ao mesmo tempo que pessoas aqui adoram o nome de Deus, pessoas lá nos Estados Unidos, pessoas lá na China, em qualquer lugar do mundo está reunido também. Então ela não é limitada a esses tipos de lugares. Isso fica muito claro aí na palavra de Deus quando nós olhamos ali para 1 Timóteo, no capítulo de número 2,
onde o apóstolo Paulo recomenda: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. E a mesma coisa nós vemos lá em João, no capítulo 4, e no versículo 21 e 23. Diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorais o Pai, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Nessas passagens, uma das coisas que fica que salta em relevo é a ideia da entrada dos gentios na aliança com Deus. Porque, como nós sabemos, os gentios eram povos estrangeiros, eram povos que não faziam parte da linhagem pactual de Deus, porque eles eram considerados como pessoas ímpias, né, no Antigo Testamento. No entanto, com a chegada do Novo Testamento, com o Evangelho da Graça e a reunião dos crentes, então agora os gentios são inseridos, né, para dentro dessa aliança, né, aqueles que creram e se arrependeram, então eles entram. Então, não somente judeus, mas também gentios que são agora inseridos, fazem parte dessa igreja. Nós mesmos somos aqueles que seriam considerados como os gentios, que fomos inseridos, porque não pertencíamos por sangue e por nacionalidade à nação de Israel, né, como se era no Antigo Testamento. Então, desse modo, mostra que os gentios de todos os lugares, né, agora estão sendo inseridos, de modo que eles podem orar, levantando mãos santas a Deus. Eles podem adorar em qualquer lugar onde eles estiverem. Então, a catolicidade ele diz respeito a lugares, mas diz respeito também a pessoas, né? Ela é escolhida sem distinção de qualquer raça, né? Ordem ou estado. Ele pode ser solteiro, casado, branco, negro, né? Qualquer tipo de pessoa agora ela pode ser inserida. Ela não se limita a uma certa ordem de pessoas. Não são a classe dos intelectuais, não são a classes dos pobres, não são a classes dos ricos, né, que agora podem fazer parte da igreja, mas a todas as pessoas, onde quer que estejam, que aceitem o Evangelho, arrependam dos seus pecados, eles agora podem entrar também na igreja do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 12 é quem deixa isso bem claro para nós, pois o apóstolo Paulo diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Né? E isso é um ponto muito importante, porque os judeus eles não se davam com os gentios. Na verdade, os judeus tinham os gentios como pessoas imundas, como pessoas com quem eles não deveriam se misturar. Mas a obra de Cristo veio fazer a separação, né? Derrubar essa parede de separação que havia, né, entre judeus e gentios, né? Eles estavam limitados, os verdadeiros adoradores estavam limitados ali como judeus, mas agora, com a chegada do Senhor Jesus Cristo, com a propagação do Evangelho da Graça, os gentios agora também são inseridos. E do mesmo modo, meus irmãos, fica ainda mais claro, uma ideia ainda mais gloriosa, no sentido assim de glorificação, né, de um estado pleno. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, mostra que a catolicidade da igreja, ela diz respeito a todas as pessoas a serem inseridas. Veja o que diz lá comigo no capítulo 5, no versículo de número 9. Diz assim: e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação.
Nós vimos que uma definição da igreja era que Cristo ele comprou, né, aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, porque ele pagou a dívida deles com o seu sangue. E aqui ele diz que com o sangue Cristo, né, comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, não somente pessoas do Brasil ou de Itaberaba que fazem parte da Igreja de Cristo, mas qualquer etnia, qualquer povo, qualquer pessoa que pertence a qualquer classe, elas podem então também inserir na Igreja do Senhor Jesus. E, por fim, o atributo da catolicidade diz respeito a todos os tempos, né? A pessoas em todos os lugares e em todos os tempos, porque a igreja ela deve continuar neste mundo até a consumação das eras, né? E até a última manifestação do Senhor Jesus Cristo. Enquanto houver tempo, enquanto Cristo não voltar na sua segunda vinda, a igreja ainda ela determinará que pessoas ainda se converterão ao Senhor Jesus Cristo. E do mesmo modo acontece com aqueles que partiram antes da segunda vinda do Senhor Jesus, né? Pessoas que morreram até mesmo antes da primeira vinda de Cristo, como pessoas lá do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, né? Davi, eles são nossos irmãos, são crentes que pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ela não se limita a essas questões, né? Questões temporais. Elas dizem respeito aos crentes do passado, a crentes do presente e a crentes ainda que virão, até o momento em que Cristo se manifestar nas alturas. Então, a catolicidade diz respeito a essas coisas, meus irmãos, diz respeito a lugares, pessoas e tempo. E uma coisa também muito importante para que nós possamos considerar acerca da catolicidade é que ela diz respeito à comunhão de todos os crentes e em todos os tempos e lugares, né? Os crentes de todas as épocas, nós temos comunhão com ele, e a catolicidade diz respeito a isso. Nós vimos aqui que catolicidade, tempo, pessoas não são empecilhos para abarcar a igreja de Cristo, né? A igreja ela se estende desse modo. E o que é mais importante, e uma coisa importante que nós devemos considerar, é que nós temos comunhão com essas pessoas, né? Tanto os crentes da igreja triunfante, como os crentes da igreja militante, elas estão unidas por um só Espírito, unidas em uma só fé, unidas em com um só Deus e Pai de todos. Então, nós estamos ligados a eles por meio desse vínculo pactual, né, com Deus, tanto aqueles que já estão no céu, como aqueles que estão aqui na igreja, na terra, militando, né? Podemos dizer com toda certeza que lá nos céus agora, Abraão, Isaac, Jacó e todo o contingente de pessoas que estão registradas aí nas Escrituras, estão gozando da plenitude da comunhão com Cristo, né? E por serem eles nossos irmãos, temos essa comunhão nesse sentido, né, com eles, porque fazemos parte de um mesmo corpo. E os crentes da igreja militante do mesmo modo. É muito interessante nós observarmos isso, porque apesar de estarmos em diferentes lugares, né, aqui na terra, nós temos comunhão com os crentes. Por exemplo, os crentes do Brasil têm comunhão com os crentes lá da China, da Romênia, porque são crentes, porque estão unidos ao Senhor Jesus Cristo, né? Como corpo, como uma igreja que se faz presente na terra, né? E isso é algo muito importante. Como eu havia dito, essa comunhão ela só pode existir por conta dessa união mística com Cristo Jesus, que é a sua noiva. Então isso é algo importante que nós não devemos perder de vista no que diz respeito à catolicidade. A catolicidade diz respeito a tempos, lugares, pessoas e também a nossa comunhão com todos eles. E
para finalizar esse atributo, né, no que diz respeito à sua explicação, eu gostaria de pelo menos fazer um contraste que eu acredito que ficaria mais claro para os irmãos entenderem, né, o que vem a ser a catolicidade. Se nós tivermos em nossa mente a ideia do que era a igreja no Antigo Testamento, a ideia de catolicidade pode ressaltar de forma mais clara. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a igreja do Antigo Testamento, nós percebemos que ela era local, né? Ela era uma igreja que não tinha necessariamente uma abrangência católica, né? Porque a igreja no Antigo Testamento ali, ela é representada pelo povo de Israel. O povo de Israel era considerado como o povo de Deus. As outras nações não, as outras nações eram gentias, então elas estavam afastadas da linhagem de Deus, então não poderia ser contada como povo de Deus, né? Assim era a igreja do Antigo Testamento. E também havia um local para adoração. O local de adoração era no templo. Não se poderia adorar a Deus em qualquer outro lugar que não fosse ali no templo. Apenas o templo era o local da adoração. E era necessário que os seus adoradores fossem até lá 3 vezes ao ano, né? Então, e esses verdadeiros adoradores pertenciam unicamente à nação de Israel. Isso mostra então que a igreja do Antigo Testamento, aquele povo de Deus que estava ali, ela era necessariamente assim uma igreja local, né? Não era necessariamente uma igreja católica, apesar de que o princípio de catolicidade estava presente já no Antigo Testamento, né? Nós devemos entender que há uma progressividade na revelação da Bíblia nesse período, né? E nesse momento aí, na forma como Deus está administrando a caminhada aí do seu povo, né? Era apropriado que assim acontecesse, mas o princípio de catolicidade estava presente no Antigo Testamento. Se nós abrirmos lá em Gênesis, no capítulo de número 12, nós vemos, né, a promessa que Deus havia feito para Abraão, né, em Gênesis 12, no versículo 1 até o versículo de número 3. Diz assim lá a passagem, preste bem atenção e veja que o princípio de catolicidade estava presente no Antigo Testamento, apesar da igreja ser uma igreja de contingências locais. Diz assim, versículo 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como nós podemos ver, meus irmãos, a promessa de Deus a Abraão é de que ele teria uma grande nação. Que apesar de Israel ser a nação de Deus, ela não era a maior de todas, né? Ela não era, no seu tempo, a maior nação que havia, né? Ela não era uma grande nação, apesar de ser grande, mas ela não era tão grande assim, né? Havia outras nações muito maiores e muito mais poderosas. No entanto, o que Deus está falando para Abraão aqui é com outras proporções, né? É de uma nação muito numerosa. Ele chega até a prometer a Abraão que a sua descendência seria mais numeroso do que as estrelas do céu. Então ele não estava falando necessariamente daquela igreja ali do Antigo Testamento, mas se referindo a esse grande número de crentes que são, pela fé, filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Então aqueles que são filhos, aqueles que são da fé, são filhos de Abraão. Então aqueles que creem em Cristo, creem em Deus, são necessariamente filhos de Abraão, e por isso que abraça todo esse princípio. Mas isso eu queria mostrar para que nós pudéssemos perceber que esse princípio estava lá, mas a igreja, no entanto, naquele momento, ela era local. E isso faz contraste com o que acontece agora no Novo Testamento. Aquele princípio de Gênesis, de Abraão, se torna mais evidente agora,
né? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não está mais condicionada a um local, ela não está mais condicionada a um certo número de pessoas, e ela também não está condicionada a um tempo apenas, né? Ela diz respeito a qualquer pessoa que faz parte da aliança com Cristo e adora em qualquer local. Podemos dizer com toda certeza que se houver um número de pessoas se reunindo debaixo de uma árvore, né, ali está presente a igreja de Cristo adorando e fazendo prestando o seu serviço a Ele, porque a igreja ela não está mais condicionada a um local de adoração, né? E o Novo Testamento ela deixa isso mais claro, deixa esse princípio mais evidente dentro da revelação das Escrituras, né? Afinal de contas, existe apenas uma só fé, existe apenas um só batismo e uma só comunhão no Espírito que liga todos os crentes com todas as raças e todas as nações presentes aqui na Terra. Eu espero, meus irmãos, que isso tenha, essa primeira parte onde nós estamos explicando tenha ficado claro, né, acerca do que vem a ser a catolicidade. E diante disso eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações no que diz respeito a isso que nós acabamos de ouvir acerca da catolicidade, né? Como eu havia dito, a catolicidade ela não está condicionada a um número específico de pessoas, né? E com isso então erram os testemunhas de Jeová, principalmente porque não somente os testemunhas de Jeová, mas a maioria das seitas, né, que dizem que o povo de Deus são apenas aquelas pessoas que estão inseridas na sua religião, né? Aquelas pessoas que fazem parte da sua religião. Eu digo testemunho de Jeová porque ele chega até mesmo a enumerar a quantidade de pessoas que herdarão, né, o reino dos céus, que de fato estarão ali, fazem parte da igreja. E eles se apoiam isso lá em Apocalipse 7, onde nós temos um número total, onde eles dizem ser o número total das pessoas que fazem parte da igreja de Cristo. No entanto, meus irmãos, isso não passa de um equívoco da parte deles, um erro por não considerar as escrituras como as próprias escrituras. E eu gostaria de mostrar a vocês que esse tipo de entendimento acerca daquele número que eles especificam ser o número total dos crentes, que eles estão errados. Eu convido vocês a abrirem lá comigo em Apocalipse 7, do versículo 4 até o versículo de número 9. Peço que os irmãos abram aí a palavra de Deus nessa porção em que eu disse aqui. Eu vou abrir aqui para os irmãos possam acompanhar. No versículo 4 do capítulo 7 de Apocalipse diz assim: Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui eles apoiam e interpretam que esse número seria exatamente o número total das pessoas que fazem parte das tribos de Israel, ou seja, aí da igreja de Deus, né? No entanto, meus irmãos, o erro deles consiste em considerar esse número como algo literal, né? Aqui o apóstolo João não está tratando literalmente de 144 mil pessoas. Na verdade, esse é um número simbólico, né? Onde o seu divisor aí está, se nós chegarmos até o último divisor, né, o divisor comum aí do número 144, nós chegaremos aí no número 7. E o 7, como nós sabemos, é o número da completude, né, de perfeição, de algo que está repleno, né, ou seja, de algo completo. Seria esse a ideia do número 7, daqueles que somando, né, chegam ao seu divisor. E isso fica mais evidente, mais claro, por conta do versículo 9, né? A partir do versículo 4, o apóstolo João vai passar a descrever as tribos aí, e quando chega no versículo 9, ele então conclui a sua ideia dizendo assim: depois dessas coisas, no versículo 9, depois dessas coisas vi,
e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações. Ou seja, as pessoas que faziam parte desse número de 144 mil, agora João está dizendo que é um grupo, é um número de pessoas que ninguém consegue enumerar. Como é que pode ser isso? Então, há uma falha aí de conferir, né, a conclusão, os testemunhos de Jeová, no que diz respeito a conferir suas conclusões, né, com a própria Bíblia. Então, como nós vemos, então, não é necessariamente um número limitado de pessoas, mas é um grande número que ninguém consegue contar. E ele diz, essas pessoas são pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas. Então, meus irmãos, nisso erram então os testemunhos de Jeová, e nós devemos nos afastar desse tipo de ensino, desse tipo de doutrina, né? Porque quando nós vemos alguém limitar a ideia, né, da igreja a um determinado número de pessoas, a uma determinada igreja, pode ter certeza que isso tem cheiro de heresia, né? E a igreja, além de ela não estar condicionada a um número específico de pessoas, ela também não está condicionada a um grupo de pessoas específicas. Nós vimos lá em Efésios, né, que tanto gregos, judeus, agora vieram para dentro da linhagem, para dentro da igreja, para fazer parte da linhagem de Deus, né? Desculpem. E é exatamente isso. A igreja de Cristo, ela não está condicionada a um número específico, a um grupo de pessoas específico. E com respeito a isso, eu gostaria de ressaltar a ideia, principalmente, do que acontece em algumas igrejas dos Estados Unidos, né? Talvez aqui no Brasil tenha, até onde eu sei, não chegou o meu conhecimento, mas há algumas igrejas nos Estados Unidos onde há grupos de crentes, né? Por exemplo, grupos de pessoas negras, há igrejas para pessoas negras e há igrejas também para pessoas brancas. As pessoas que fazem parte da igreja negra, os negros que fazem parte de uma igreja não podem ir para a igreja de pessoas brancas, e isso seria errado. Lá nos Estados Unidos poderia dar problema. Certamente isso aí tem a ver com a ideia de racismo, até, né? É muito forte lá nos Estados Unidos por conta da sua história de independência, que teve guerras. No entanto, é algo que fere a ideia da catolicidade dentro da igreja. Certamente isso é algo negativo, algo ruim. Mas também pode ser que aconteça também dentro do nosso ciclo, né? Dentro da nossa igreja, quando nós fazemos grupos, quando nós especificamos uma certa, fazemos parte de uma chamada as panelinhas, né? Dentro da igreja, quando nós consideramos alguns santos, outros menos santos, e porque consideramos aqueles mais santos, rejeitamos os outros, né? Quando na verdade os que são crentes de fato devem ter comunhão uns com os outros por conta dessa união com Cristo Jesus. Essas seriam as duas aplicações, meus irmãos, acerca desse atributo da catolicidade que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos. E por último, né, ainda no ponto da catolicidade, só que eu gostaria de fazer uma ressalva acerca do que a Igreja Católica ela advoga para si, né? Ela se chama Igreja Católica Apostólica Romana, né? Ela tem algumas razões para fazer isso, né? Ela justifica essas razões exatamente por ela ser considerada aquela igreja que foi a primeira igreja, historicamente a primeira igreja que surgiu na face da terra, quando na verdade nós sabemos que havia uma igreja primitiva, né, a igreja que foi formada ali pelos apóstolos, mas a igreja institucionalizada, reconhecida oficialmente dentro de um estado, realmente foi a igreja católica, né, aquela igreja e por isso que ela recebeu o nome de católica. No entanto, os católicos
entendem que, apesar que por isso eles então podem se autodenominar católico, quando na verdade, pelo que nós estudamos aqui, se mostra incoerente. Primeiro, por causa que a catolicidade abrange pessoas de todos os tempos, pessoas de todas as épocas, pessoas de todas as nações. E ela não tem essa condição, ela não tem essa capacidade de abrangência, né? Pelo contrário, ela é limitada, ela é um grupo, ela é especificada por suas mediações. Então, ela não pode abarcar toda essa característica. E também porque o próprio termo católico romano é incoerente. Afinal de contas, ou ela é católica ou ela é romana, né? Ela não pode ser católica no seu sentido original de abrangência total e se limitar apenas aos de Roma, né? Àquelas pessoas romanas, ou seja, que estão dentro das cercanias da Igreja Católica. Por isso, então, se faz incoerente a sua denominação, a designação de tomar para si como Igreja Católica Romana. Então, tendo dito acerca da catolicidade da Igreja, podemos agora adentrar no segundo atributo, que seria a da apostolicidade. A Igreja de Cristo, ela é também apostólica, né? E o que vem a ser o termo apóstolo, né? Originalmente, né, o termo apóstolo quer dizer aquele que foi enviado, né? Aquele que foi enviado por alguém a algum lugar, né? Era muito comum aí na cultura grega, né, que houvessem reis e eles enviassem pessoas que fossem seus embaixadores, pessoas que eram seus mensageiros, pessoas que eram seus emissários, e essas pessoas que eram enviadas por essas autoridades falavam em nome aí dessa autoridade, da realeza, né? E eram assim chamados de apóstolos, eram pessoas que eram enviadas. Desse modo, meus irmãos, podemos até considerar e chamar que Jesus Cristo foi o primeiro apóstolo, né? Que surgiu aqui no que diz respeito à igreja, né? Cristo foi o primeiro apóstolo da igreja. Por quê? Porque ele foi enviado pelo Pai à terra com um propósito, né, de trazer a sua palavra, com um propósito de efetivar algo que foi entregue a ele pelo Pai. E como ele recebeu do Pai toda a autoridade, tanto nos céus quanto na terra, então ele exerce essa função de apóstolo por ser enviado do Pai. E do mesmo modo acontece com os seus discípulos. Uma vez que Cristo foi enviado pelo Pai, os apóstolos de Cristo foram enviados pelo próprio Cristo com uma mensagem divina, com uma mensagem autoritativa, né? Eles receberam essa autoridade do próprio Cristo de levarem essa mensagem, e desse modo então os apóstolos eram os representantes de Deus aqui na terra, e a sua mensagem era carregada dessa autoridade divina, como se o próprio Deus falasse enquanto eles abriam a boca, né? O apóstolo Paulo, ele se denomina como um embaixador de Cristo, né? E assim são todos os ministros dele, né, que foram enviados pelo próprio Cristo para para proclamar a sua palavra. Então, isso significa apóstolo, né? E essa é a ideia de apóstolo que nós temos aí, segundo as Escrituras. E por causa disso, então, nós podemos dizer com toda segurança que a igreja, ela é apostólica porque ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, né? É porque a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos que nós a chamamos de uma igreja apostólica, né? Não podemos perder de vista a ideia de que os apóstolos, eles receberam uma missão do Senhor Jesus Cristo. E a missão que os apóstolos receberam foi de edificar a igreja sobre um fundamento maior, que era o próprio Cristo. Como nós vimos na passagem que nós abrimos aqui, que o Senhor Jesus entregou a chave
né, da igreja nas mãos de Pedro, ali ele está dando autoridade, né, para que eles possam edificar a igreja, para que eles possam encaminhar a igreja quando Cristo partir. E a missão dos apóstolos, então, era edificar a igreja de Cristo sobre os seus ensinamentos, sobre essa pedra de fundação que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós podemos dizer também que a igreja é apostólica porque podemos dizer que a igreja ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos, porque os apóstolos eles foram escolhidos pelo próprio Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem designou, né, quem seriam os apóstolos. E tudo que o Espírito Santo fazia com eles nada mais era do que conduzi-los na edificação, né, da igreja. Podemos ver, por exemplo, lá em Atos, que o Espírito escolheu os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E também nós vemos em Efésios que o Espírito ele revelou a palavra de Cristo, né? Foi quem revelou aos apóstolos. O Espírito Santo entregava aos apóstolos a mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo, uma vez que o Senhor já havia subido às alturas. E eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia lá em Éfeso, né, no capítulo de número 3, onde nós podemos ver isso de uma forma mais clara e tendo o próprio apóstolo Paulo falando isso para nós, né? Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 2 ao versículo 7, é dito assim, diz assim o apóstolo: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Tá vendo? Ele diz que foi dado a conhecer a ele o mistério por meio de uma revelação, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, meus irmãos, era o Espírito Santo quem concedia aos apóstolos aquela mensagem do Senhor Jesus Cristo. Eles faziam com que eles discernissem de forma mais clara, de forma mais categórica, quais seriam os ensinos de Cristo, para que eles pudessem passar e transmitir à igreja, né? Além disso, nós vemos também que o próprio Senhor Jesus Cristo revelou aos apóstolos, né? O Senhor Jesus Cristo apareceu para eles depois de ressuscitado e os ensinava, né? Mesmo depois de ressuscitado, o Senhor Jesus passou 40 dias aqui na terra ensinando e falando para os apóstolos coisas inumeráveis, né? Acerca do reino de Deus. E a ideia de que Cristo apareceu para os apóstolos fica mais claro ainda em João, no capítulo 16, quando diz assim, no capítulo de número 16, no versículo 13 ao versículo de número 15. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai me deu, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-los há de entregar. E lá em João, no capítulo 15, no mesmo livro, ele diz assim, João 15, e no versículo 26 e 27, o próprio Senhor diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim,
e vós também testemunharei, porque estáis comigo desde o princípio. Ou seja, o Espírito Santo revelava aquelas coisas dos ensinamentos de Cristo para ele. E inclusive os apóstolos, eles também tiveram em sua presença, ou seja, na presença do próprio Cristo, sendo instruído pelo próprio. Então a igreja ela pode ser chamada apostólica porque ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Mas ela é apostólica também porque ela se submete à tradição apostólica. Ela só pode ser apostólica se ela estiver submetida, né? Se ela estiver debaixo, ou melhor, sendo edificada nesse ensino, né? Porque Deus havia entregado para os apóstolos a sua doutrina. Então, se nós não submetemos a essa doutrina, ou qualquer igreja que não se submete à doutrina dos apóstolos, ela não pode ser considerada apostólica. Se Deus deu uma doutrina para os apóstolos, então, para que ela seja apostólica, é necessário que a igreja esteja edificada sobre a doutrina dos apóstolos, né? E é muito claro nas Escrituras a ideia de que Deus havia entregue, né, a doutrina, o ensino para os apóstolos. Se nós abrirmos lá em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo de número 3, nós vemos isso com mais precisão. Diz assim o apóstolo Paulo: antes de tudo, o apóstolo Paulo diz: vos entreguei, ou seja, entreguei à igreja o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O termo aqui, meus irmãos, entreguei, significa uma doação, uma transferência. O Novo Testamento em si, porque o Novo Testamento formado pelos escritos dos apóstolos, né? O Novo Testamento é uma tradição que foi transferida à igreja. Ela recebeu dos apóstolos, que por sua vez receberam de Cristo e do seu Espírito Santo, e que por sua vez receberam do Pai. Logo, aquilo que os apóstolos entregaram para a sua igreja foi algo transferido do Pai para a igreja, de modo então que o seu ensino tem autoridade divina, né? E isso é muito importante nós considerarmos, porque se acaso nós viermos a rejeitar a doutrina apostólica, estamos rejeitando também a autoridade divina. É a mesma coisa. Rejeitar a doutrina apostólica é a mesma coisa do que rejeitar a autoridade divina de sua palavra. Então, qual seria então a característica essencial da igreja? É ela se submeter à tradição apostólica, à verdadeira doutrina entregue pelos apóstolos e viver por meio dela. Se estivermos fundamentados sobre qualquer outra base, deixou de ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, deixou de estar debaixo dos ensinos do próprio Deus aí para a sua igreja. Então, a igreja é apostólica quando ela se submete à tradição apostólica. E por fim, meus irmãos, a igreja ela é apostólica quando a autoridade bíblica é o seu fundamento, né? Como nós vimos, a autoridade apostólica sendo o fundamento, porque ela recebeu a autoridade divina, logo a Bíblia é o fundamento da igreja, né? Porque a Bíblia tem essa autoridade, né? Se a Bíblia foi escrita pelos apóstolos, então a Bíblia deve ser o fundamento da igreja. Nós não podemos colocar qualquer outro fundamento que não seja a Bíblia como a única coisa que possa alicerçar, ou seja, formar a base da igreja, né? Nós não podemos, apesar de ter surgido homens muito instruídos e sábios, né, que estudaram a Bíblia, eles não são o fundamento da igreja. Apesar de haverem homens renomados aí dentro da teologia, eles não são o fundamento da igreja.
O fundamento da igreja é a Bíblia, né? Tanto é que os nossos símbolos de fé, eles chegam a dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Fazemos aquilo o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia não ensina se tiver algo a parte das Escrituras, ela não é objeto da nossa fé. Só cremos e regemos as nossas vidas de acordo com aquilo que está revelado nas Escrituras Sagradas, por ela ser o fundamento, por ela ser a autoridade bíblica e o nosso fundamento. Então, em Efésios, no capítulo de número 20, o apóstolo Paulo diz bem assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? O que vem a ser o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Antigo e Novo Testamento, né? Os profetas que vieram no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, né? E todos os outros, como também os escritos apostólicos, né? Eles constituem a autoridade na qual nós devemos firmar e sermos alicerçadas, né? Então, meus irmãos, desse modo também podemos considerar, e ao analisarmos a Igreja Católica, que ela está em falta com esse tipo de doutrina. Afinal de contas, para a Igreja Católica, o fundamento da Igreja não é as Escrituras somente, né? Além das Escrituras, pesa sobre regra de fé e prática na sua denominação a tradição de homens intérpretes e instruídos da história, nos quais rege a sua interpretação das Escrituras, né? Para eles, além da Bíblia, existe também as tradições, né, da igreja. E isso aí, de certa forma, é como se ele colocasse as tradições em pé de igualdade, ou seja, os escritos de homens, né, interpretações de homens, colocasse de pé de igualdade com a revelação de Deus, quando na verdade nós entendemos o contrário. Nós entendemos que a Bíblia é o critério por meio do qual nós julgamos todas as coisas, inclusive interpretações de homens sábios, instruídos e de qualquer documento que se levanta, né? É isso que deve ficar claro diante de nós, que a igreja é apostólica quando ela tem como regra de fé e prática a Bíblia, por a Bíblia ser o fundamento feito pelos apóstolos e pelos profetas. Então, meus irmãos, eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. Na verdade, aqui concluímos, né, o que vem a ser os atributos da igreja. Nós vimos 2 hoje, mas estudamos anteriormente 2, né? Nós vimos primeiramente que a igreja ela é una, né? Que ela é santa, e agora nós estamos vendo que ela é católica e apostólica. Espero que isso tenha ficado claro para os irmãos nesse estudo que nós estamos fazendo, e eu espero que assim que nós retornarmos às nossas atividades, estaremos estudando sobre as marcas da verdadeira igreja, né? Agora nós estaremos entrando em coisas mais palpáveis, mais vistas, que estão dentro do nosso contingente visível, né? Onde nós podemos discernir de forma mais apropriada e categórica aí as distinções entre igrejas e igrejas, tá bom? Que Deus abençoe ricamente vocês, que Deus lhe dê um ótimo dia do Senhor e que a graça do Senhor os acompanhe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e concluir assim esse estudo. Bendito Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por esse estudo que Tu nos permitiu que tivéssemos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado por deixar tão evidente nas Escrituras Sagradas como se caracteriza a Tua igreja. E Te pedimos que nós, ó Deus, não venhamos nos afastar de qualquer modo dos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas que o Senhor investiu de autoridade, a quem o Senhor entregou o Teu ensino, a qual o Senhor transferiu, né, por meio deles à igreja, o ensino que Tu queria que nós tivéssemos. Damos graças ao Senhor
por poder estarmos alicerçados em cima dessas bases tão firmes e irremovíveis. Que o Senhor nos guarde, ó Deus, nesse mesmo princípio, que o Senhor nos guarde nesse fundamento, de modo que o Senhor, e tão somente o Senhor, receba a glória que é devida a Ti. Nós oramos assim, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.